Vox Fabapar. A cada episódio, uma voz que inspira, edifica e fortalece sua fé. Meus irmãos, quando eu fui consultado sobre a aula, eu que dou aula na prática ministerial, eu costumo dizer, brincando com os colegas lá, professores, que a prática ministerial é o chão de fábrica da Fabapar, né? Então, quando eu fui convidado para dar essa aula, da parte de prática ministerial, eu fiquei pensando, mas numa aula magna, será que é mais propício falar mesmo de prática ministerial? Não seria melhor chamar alguém da disciplina de filosofia da religião cristã, teologia sistemática, teologia bíblica? Eu fiquei pensando, será que é oportuno, realmente, será que é pertinente, num momento como esse, trazer a teologia prática, falar de um assunto ligado à teologia prática? Eu fiquei pensando e orando, e eu fui entendendo que é pertinente. É pertinente por muitos motivos, e alguns eu vou abordar aqui. Mas quando eu também aceitei dar essa aula, eu fiquei encantado, porque eu gosto de falar muito. Bom, lá na faculdade, cada aula tem quantos minutos cada tempo? 45, sim? Hoje, se eu estivesse dando aula, eu daria 2 aulas, 90 minutos. Mas a como é magna, aí é o dobro, não é? Não é verdade? É magna, então, como as nossas aulas normalmente terminam às 22h15, eu tenho quase 2 horas. Que bom, né? Os irmãos aqui da igreja sabem como é que eu gosto de falar, né? Então, eu estou bem mais à vontade. Mas quando eu trato dessa matéria lá com os alunos, e quem está começando aqui na faculdade agora, alguns já vão se esbarrar comigo no primeiro ano, não é? Na matéria de evangelismo, discipulado e mentoria. E aqueles que já estão terminando, eu me encontro sempre com vocês no início e no final, não é? Me encontro lá no último período na matéria de teologia pastoral, para a gente falar um pouco da prática ministerial. A Fabapar tem essa preocupação do aluno não sair só com muitos conceitos teóricos, mas que ele também saia da faculdade com alguma prática ministerial. Então, o que eu faço ali com a minha experiência de 34 anos de ministério, já fui pastor em outras cidades, no Rio de Janeiro, estou pastorando aqui, já fui pastor em favela, já fui pastor em igreja de asfalto, né? Eu estou numa igreja aqui em Curitiba, como vocês conhecem. Com essa experiência, compartilhar com os alunos algo de prático, para que eles possam ingressar no ministério já também com algum preparo nessa área da prática ministerial, tá certo? E quando eu começo ali, antes de falar das práticas ministeriais, eu sempre gosto de trabalhar com os alunos sobre o chamado para o ministério, para que os alunos tenham consciência e saibam, entendam o que é o chamado para o ministério, o que é a vocação cristã, e a integridade pastoral, a integridade do pastor como ministro do Evangelho, começa por uma compreensão clara da sua vocação. Começa por aí, né? E a integridade ministerial, a integridade pastoral é algo muito ameaçado hoje. É algo também muito comentado, é algo muito percebido, essa dificuldade que nós estamos vivendo na questão da integridade ministerial, na integridade pastoral. E eu creio firmemente que isso começa com uma compreensão clara do que é o chamado ministerial. Daí que eu usei aquela frase só mesmo de pegadinha, para dizer se é uma vocação ou se é uma profissão, não é? E essa discussão, se é uma vocação ou se é uma profissão, é uma discussão antiga, mas que ela se aprofunda atualmente, ela se torna mais clara atualmente, com algumas discrepâncias que foram surgindo
no ministério pastoral, na direção da igreja, no tempo em que nós estamos vivendo, né? Então, uma crise de identidade pastoral está muito indefinida. E quem aqui trabalha com relações humanas sabe que o ser humano, quando a sua identidade está muito indefinida, confusão vem por aí, problema vem por aí. E nós estamos experimentando isso, né? Nós estamos experimentando um momento em que a nossa identidade, por causa das mudanças profundas que aconteceram rapidamente no mundo, por causa de tantas mudanças rápidas que aconteceram no mundo, nós estamos vivendo um tempo de identidade confusa no ministério pastoral e também na igreja. A igreja também vive um momento de uma identidade confusa. Então, é necessário, nós trabalharmos, né? Porque essas transformações profundas que têm acontecido nos últimos tempos, que nós estamos atravessando, nós temos uma tentação muito grande, como igreja, de transformarmos a igreja num negócio, e o pastor num executivo que luta para manter-se no mercado. Então, esse é um dos motivos que mais me preocupa, não é? Que diante de todo esse quadro que nós estamos vivendo, e aí essa identidade confusa da igreja. Essa questão de identidade é tão importante. Vocês se lembram, na tentação de Jesus, o que o diabo mais tentou mexer com Jesus? Com a sua identidade. Se tu és, se é que é assim, se tu podes. Então, mexer com identidade é um campo, é um prato preferido para o inimigo, porque ele sabe que isso gera problemas. E nessa noite, eu quero pensar um pouco com vocês sobre isso, né? O pastor, ele não é um executivo de uma empresa que luta para manter-se no mercado. Não é essa a nossa vocação. No livro Ética Ministerial, de James Carter, ele faz uma ilustração, ele usa uma linguagem da psiquiatria, que ele chama de agnose. A agnósia é um termo psiquiátrico que define o seguinte: você não perde a visão, você não perde a audição, você não perde o olfato, mas você não consegue identificar pessoas e objetos que você conhece. Então, quem sofre com esse problema, ele fica assim, ele não perde a visão, não perde a audição, não perde o olfato, mas ele olha para objetos e pessoas que ele já conhecia e não consegue identificar. Então, o que ele usa esse termo aplicado ao ministério? Que se nós perdermos a identidade, se a nossa identidade não estiver muito clara, nós, pastores, corremos sérios riscos de nos perdermos num ministério com tantas atividades, com tantas exigências, e esse termo da psiquiatria, que é a agnósia pastoral, ele se refere ao pastor que, tão envolvido com sua identidade confusa, ele também acaba confundindo o membro da igreja com os seus papéis. O meu papel não pode ser confundido com as pessoas. E às vezes o que acontece é que eu olho para as pessoas, eu conheço a pessoa, eu sei quem ele é, mas eu confundo ele com o meu papel. E isso é perigosíssimo para o ministério pastoral. Isso é muito perigoso. Nós vamos entrar numa crise de propósito. E o verdadeiro propósito do ministério pode ser desvirtuado se o pastor estiver nesse turbilhão de confusões, nessa crise de identidade que tanto tem afetado o ministério pastoral nesse momento. O pastor Ricardo Agreste, ele disse numa publicação dele o seguinte: o pastor, se ele estiver com a sua identidade confusa, ele transformar-se num profissional e ele levar o seu chamado para um ponto de vista profissional,
algumas coisas vão acontecer, tais como, ao invés de um mentor, ao invés de um facilitador, ao invés de um capacitador, ao invés de um formador, ele passa a ser visto como um empresário empreendedor. Se olharmos o ministério como uma profissão, vamos cair nesse risco. Outra coisa que ele diz é o seguinte: o principal papel do pastor deixa de ser, então, isso que eu falei com vocês, para fazer com que ele seja um empreendedor empresarial. E o empreendedor empresarial, se a igreja vê o pastor como empreendedor empresarial, e ele também se vê assim, o que vai acontecer é que o principal papel do pastor passa a ser, nessa confusão toda, o papel de impactar. Ele tem que impactar, e tem que estar impactando sempre. Outra questão que nessa confusão de identidade, nesse momento que a gente está vendo, pode confundir também, é o seguinte: os membros da igreja passam a ser vistos por esse pastor, com essa visão profissional, não como discípulos, mas ele começam a ver os membros da igreja como clientes. E aí, o que acontece? Na regra de qualidade total, tem uma regra na qualidade total que diz que o cliente é o rei. O cliente é o rei. E se o pastor está com essa deformação, entender que olhar o membro da igreja, ver o membro como cliente, ele passa no ministério dele, deixar a vontade de Deus em segundo plano para fazer a vontade dos seus clientes, da sua igreja. E nós, irmãos, somos servos da igreja, mas nós não fomos chamados no ministério para sermos dominados pelas expectativas da igreja. É um peso na vida de um pastor quando ele começa a ser dirigido pelas expectativas da igreja. Nós não fomos chamados para sermos dirigidos pelas expectativas da igreja. Nós somos chamados para fazer a obra de Deus, fazer a vontade de Deus, e não dos nossos, para o pastor empreendedor, profissional. E se ele vê o membro como igreja, ele vai querer fazer a vontade dos seus clientes, agradar os seus clientes, né? Outra coisa interessante é o seguinte: a relação maior na igreja, quando nós vemos o ministério de Jesus, a gente olha para o ministério de Jesus para ver qual era a relação maior que havia entre ele e a igreja protótipo que ele começava, e a gente começa a ver que a relação maior era o discipulado, né? A relação maior era o discipulado. Mas aí, quando o pastor ele é visto como profissional, como empreendedor, como gerente de uma empresa, aí não é mais o discipulado que se torna a relação maior na igreja. A relação maior na igreja é o culto-evento. E o culto-evento está bom, não precisa mais do que isso. Outra coisa que acontece, e talvez seja esse um dos maiores problemas, é que o sucesso no ministério, quando essa identidade é assumida, o sucesso no ministério deixa de ser a maturidade. Porque, segundo Jesus, o sucesso no ministério é a maturidade. Mas quando você se torna um pastor profissional, o sucesso para você torna-se o numérico. Não importa esse negócio de maturidade, importa é o numérico. Eu ficava aborrecido com alguns colegas. Aqui em Curitiba, aqui no Paraná não acontece isso não, hein? Só no Rio de Janeiro. Paraná não. Mas quando eu chegava em algumas reuniões de pastores, a primeira pergunta que ele te faz: quantos membros está a sua igreja? Não tem colega assim? E tem colega que ainda pergunta assim: quanto sua igreja arrecada? Não é mesmo? Não é assim? O sucesso deixa de
a maturidade deixa de ser o sucesso. E agora tem aquilo que eu considero o pior de todos. A palavra-chave da igreja, a palavra-chave do ministério deixa de ser missão e passa a ser satisfação. Isso aí. Então, meus irmãos, nós precisamos, que cada pastor, cada um vocacionado, você que está entrando agora na faculdade, você que já está, nós pastores que estamos aqui, uma visão clara do nosso papel, como eu disse aqui, independente das expectativas da igreja, independente das expectativas da sociedade. Nós somos servos da igreja, nosso relacionamento com a igreja é um relacionamento de servo. Nós temos responsabilidades e compromissos para com a igreja, mas a igreja, nem a sociedade, nem ninguém pode colocar sobre os ombros do pastor uma expectativa que não esteja de acordo com a palavra de Deus. Uma expectativa que, segundo a Bíblia, não é uma expectativa para um vocacionado, para um chamado de Deus. O Henry Nouwen, no seu livro Ministério Criativo, ele apresenta 3 perigos ou armadilhas que líderes profissionais encontram, que líderes que tentam fazer do ministério algo profissional. Ele fala o seguinte: primeiro perigo é o perigo do concretismo, no livro dele, Ministério Criativo, vale a pena ler esse livro. O primeiro é o perigo do concretismo. O que ele quer dizer com isso? É a tendência ou inclinação de ter como motivação principal os resultados, os objetivos concretos decorrentes das ações do ministério. Então esse é o perigo, que ele chama de concretismo. Muitos líderes encontram-se frustrados porque os resultados que esperam nem sempre aparecem com a rapidez que eles gostariam. Olha aqui, a gente que conversa com o pastor, a gente que está sempre no meio pastoral, os pastores aqui que trabalham com mentoria sabem que muitos colegas no ministério estão frustrados, não é por causa do excesso de trabalho no ministério, é porque estão caindo nesse perigo do concretismo, que é muito próprio daquele que tem uma visão confusa do ministério. E aí nós temos que entender que tem situações no ministério que não dá para você medir por resultado. Aquela família que você abençoou, aquele casal que você ajudou a restaurar o casamento, aquela pessoa que foi com a sua mensagem que ele entregou a Cristo, aquela pessoa que foi restaurada e que você às vezes nem sabe quem é. Tempos atrás, eu estava conversando no telefone com uma ex-ovelha lá do Rio de Janeiro, do meu primeiro ministério, irmã Neuza Lima. Estava conversando com ela, e o filho mais velho dela estava naquele dia lá na casa dela. Aí ele falou assim para a mãe, mãe, não desliga não que eu quero falar com o pastor Valdo. Aí me deu o telefone. Ele contou, pastor, eu nunca agradeci ao Senhor, mas eu quero agradecer por isso. Aí ele começou a contar uma experiência lá atrás, que eu nem me lembrava, eu nem sabia que aquilo tinha acontecido. Ele trabalhava numa farmácia, parou de ir à igreja. Um dia eu fui lá na farmácia dele para conversar com ele, para chamar a atenção dele e tal. Ele falou palavra por palavra do que eu disse. Ele disse, pastor, aquilo mudou completamente a minha vida, eu quero te agradecer. Gente, esse tipo de resultado, quem é que mede? Em que estatística que isso aparece? Então, a gente precisa ter, é claro que não está errado buscar resultados, claro que não. Não está errado estabelecer metas, mas se nós estivermos com a nossa chamada pastoral não bem, com a identidade boa, bem colocada, a gente se perde nisso, não é? Nós não podemos avaliar o ministério por resultados mensuráveis estatisticamente. Não é só isso. A segunda perigo do profissionalismo que Nouwen fala é o perigo do poder. Líderes profissionais encontram-se constantemente diante do perigo de criarem pequenos reinos para eles mesmos.
O profissional, aquele que tem como chamado como algo profissional, ele necessita ser reconhecido, ele necessita ser admirado, ele necessita ser aclamado. A gente nem precisa, colegas, a gente nem precisa pensar muito sobre isso aqui, né? Que o que tem de reino sendo construído, nosso presidente da convenção está aqui, brasileira, e eu creio que hoje há uma ameaça muito grande para o trabalho denominacional. É que cada um está querendo construir o seu reino. Isso é tiro no pé para a convenção. Então, mas isso é o quê? Embutido aí, por trás disso, está uma identidade ministerial confusa, que lida como se fosse um profissional, né? E o que acontece é que esse perigo do poder faz com que o pastor, o vocacionado, que está tão à procura de admiradores, ele está tão à procura de quem o aplauda, de quem o admire, que ele acaba deixando de procurar amigos. E não muitas vezes acaba sozinho, porque ele não está à procura de amigos, ele está à procura de admiradores, ele está à procura de aclamadores. E sabe o que acontece? Eu comentei isso ontem na aula, há umas 2 décadas atrás, se eu não me engano, houve um momento, que só num momento assim de uns 6 meses, vários pastores midiáticos caíram em adultério. Foi um atrás do outro. E aí a revista Ultimato, naquela época, eles fizeram uma pesquisa para saber por que se dava isso. E sabe qual foi o ponto comum entre esses pastores? Todos eles não tinham amigos. Eles viviam sem amigos. E talvez a questão é que a gente quer muito mais admiradores do que amigos. Porque amigo, verdadeiro amigo, ele aplaude e vaia, né? Mas se tem um grupo, viu, minhas ovelhas estão aqui, se tem um grupo que tem dificuldade de conviver com vaia, esse grupo somos nós, pastores. Agora, vou dizer uma coisa, se a identidade vocacional está afetada, essa dificuldade vai ser muito maior. Muito maior. Moisés foi vaiado várias vezes, mas nunca perdeu o equilíbrio. Umas vezes lá deu uma rateada, porque era ser humano, mas no geral, ele manteve-se firme. Teve uma hora que ele perdeu a paciência, porque ele era um ser humano, mas no geral. Então, o terceiro perigo que ele fala é o perigo do orgulho. O que acontece com quem profissionaliza muito o chamado ministério é que, ao invés de reconhecer que ele é parte, ele não se considera parte da comunidade. Ele acha que está acima da comunidade. A comunidade precisa de transformação, a comunidade precisa de mudança, mas ele não, porque ele está num pedestal acima. E aí, meus irmãos, nós sabemos de uma coisa, é que a vocação pastoral ela é por natureza relacional. E se você se você tira da vocação pastoral esse aspecto relacional, aí que a identidade dela fica totalmente confusa mesmo, porque é essencialmente relacional. Vocês se lembram o que Jesus fez quando ele chamou seus discípulos? Jesus não chamou os discípulos em primeiro lugar para fazer nenhuma coisa, se lembra? Marcos 3 vai dizer que Jesus os chamou para estarem com ele. Porque está na essência, a essência da vocação, a vocação é relacional. Só que quem está dominado pelo orgulho não se relaciona. E aí acaba caindo no perigo. Então essa primeira parte da minha aula, não é para a gente entender que realmente existe
uma situação acontecendo e que por isso é pertinente falar nessa aula sobre prática ministerial. É pertinente nessa aula falarmos sobre vocação pastoral. Então, nós precisamos de um conceito de vocação e serviço ministerial que seja bíblico, que seja ético e coerente com as Escrituras. E a gente precisa formar pessoas na Fabapar com essa linha. Eu creio que é esse o nosso desejo, amém? Amém, é formar alunos que já ingressem no ministério com seu conceito claro da sua vocação, do serviço ministerial, mas que seja bíblico, ético e coerente com as Escrituras. O ministro do Evangelho, segundo a Bíblia, ele é separado e enviado por Deus para cumprir uma missão divina. O ministério é um chamado de Deus. E a convicção acerca de um chamado de Deus é mais do que uma escolha profissional. É muito mais. Ela é baseada, a escolha profissional, ela é baseada nas nossas habilidades, nos nossos interesses, nos nossos sonhos de vida. A vocação ministerial não, ela é um chamado de Deus. Então o ministério nunca foi profissão, nem no Antigo nem no Novo Testamento. No Antigo Testamento o sacerdócio era privado aos filhos de Arão, e os profetas, eles eram convocados, eles eram chamados diretamente pelo Senhor ou indiretamente. No Novo Testamento é um dom, uma vocação. Ele designou, Efésios 4:11, uns para apóstolos, outros para mestres, outros para evangelistas e outros para pastores. Não há base bíblica para a gente afirmar que o ministério é uma profissão. Ele é um chamado de Deus, é uma vocação de Deus. A correta compreensão e a convicção do chamado é um fato fundamental, como eu falei. E aí eu quero dizer uma coisa que eu disse para os alunos, sempre digo para os alunos na primeira aula: não há nada comparável com a convicção correta de um chamado para fortalecer o pastor. Presta bem atenção no que eu vou dizer. Não há nada comparável com a convicção do chamado para fortalecer o pastor, reanimar o pastor, recuperar seu vigor, para o pastor não perder a esperança em tempos de crises e desalentos. Não há nada comparável a uma convicção bíblica correta do seu chamado. O chamado segura a nossa barra. Eu vou dizer isso, mas não vou afirmar o nome, porque eu não pesquisei. Eu pesquisei, mas não achei. Então eu vou dizer alguém. Eu ouvi um colega dizendo que alguém, um pastor famoso, escritor de vários livros para pastores, uma vez perguntaram para ele assim: pastor, o senhor já teve vontade de chutar o pau da barraca? Ele disse: toda segunda-feira. Toda segunda-feira. Não é? Mas por que o senhor não chuta? Ele: por causa da consciência do meu chamado. Então, Moisés, como eu falei, mesmo diante das rebeliões que ele enfrentou no deserto, vocês se lembram? Quando o povo ali enfrentou, peitou, ele teve tantas dificuldades, mas Moisés fervorosamente orava para que Deus não eliminasse o povo. O que mantinha aquele homem naquele deserto, suportando o que ele suportou, era a sua fé e a convicção do seu chamado, que ele estava ali por um chamado de Deus. Na maioria das vezes, não é? A maneira como ele se comportou, como diz o José Deneval Mendes, que escreve um livro sobre teologia pastoral, só um homem consciente do seu chamado, da sua vocação divina, poderia ter capacidade, calma e equilíbrio para vencer nesses momentos críticos. Moisés não era um super-homem, mas era um homem chamado por Deus. Isso faz toda a diferença. Paulo, outro exemplo, Paulo enfrentou lutas, irmãos, insuportáveis aos nossos olhos. Eu não sei se, como pastor, no lugar de Paulo, eu já teria chutado o pau da barraca há muito tempo.
Eu não sei, tenho dúvidas disso. Mas Paulo foi perseverante, enfrentou lutas insuportáveis, mas ele tinha uma convicção absoluta do seu chamado. Quantas cartas, como é que Paulo começa? Como é que Paulo começa? Eu, Paulo, chamado para ser apóstolo, não por qualquer organização ou autoridade humana, mas por Jesus Cristo, Gálatas 1:1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho, Romanos 1:1. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, 1 Coríntios 1:1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, 2 Coríntios 1:1. Aí vai, por aí vai. A firme convicção de que ele é chamado por Deus. E aí, quando a gente olha esses homens todos que tinham essa convicção, você percebe uma coisa muito linda, que eles não eram servos de uma visão, eles eram servos de uma missão. Porque a visão muda. Eles eram servos de uma missão, não eram servos de uma visão. Quando a gente tem a consciência do chamado, a gente tem a consciência de que nós somos servos de uma missão, né? Eu tenho um colega pastor que ele costuma usar muito essa situação, dizendo assim: qual era a visão de Moisés? Tirar o povo do Egito. Qual era a visão de José? Levar o povo para o Egito. Mas a missão dos dois era um só: o bem-estar do povo de Israel. A missão era a mesma. Se nós nos tornamos servos de uma visão, é uma evidência também de que nós estamos confusos com relação à essência do nosso chamado, né? Nós não somos servos de uma visão, né? O Kierkegaard, ele disse certa vez assim, ele distinguiu o apóstolo e o gênio, né? Ele dizendo: a vocação religiosa tem um ingrediente não profissional. O vocatio do pastor não é deste mundo. A autoridade pastoral não é, em última análise, a consequência da sua competência técnica, da sua formação intelectual, do número de diplomas pendurados na parede do seu gabinete, mas da sua vocação sobrenatural. Amém? Nada contra diplomas na parede, hein? Nada contra diplomas na parede. Esse negócio de ficar falando essas coisas complica, né? Mas nada contra, é só dizer o seguinte, que o que vai fazer a maior diferença no seu ministério não é isso, é o seu chamado sobrenatural. Eu conheço um amigo, não vou falar o nome dele porque todo mundo conhece, tem um amigo, melhor dizendo, que ele foi pregar na posse de um pastor. E aí ele pregou lá na posse do pastor, ele começou a falar pra caramba, criticar essas igrejas que colocam essa galeria com todo o retrato de tudo que foi pastor dos tempos. Mas o cara falou mal disso mesmo. Aí no final do culto, o pastor leva ele para o gabinete, junto com os diáconos. Estava ele e o pastor. O que tinha no gabinete? Aquela galeria. Então, pessoal, você que está com um monte de diploma na parede, não é nada contra isso. Não é nada contra isso. É para dizer que realmente o que faz diferença, de fato, é, no primeiro passo para o ministério, essa convicção. Então, minha gente, nós vamos ver na Bíblia, Deus chamando muitas pessoas, Noé, o chamado de Noé, né? O chamado em 6, Abraão chamando para sair do seu lugar, Moisés em Êxodo, e nós temos muitos exemplos no Novo e no Velho Testamento, que vocação, segundo a Bíblia, é o chamado de Deus, que é dirigido a alguém que ele escolheu para si. O chamado, segundo a Bíblia, é o chamado de Deus, que dirige a alguém que Deus escolheu para si e que destina para uma obra especial. E essa obra especial, no seu plano de salvação e no destino do seu povo. Então, esse chamado especial para a obra de salvação e para colaborar com o destino do povo de Deus, com a saúde do povo de Deus, nesse chamado. Quanto à sua natureza, o chamado ministerial é dado pelo Senhor,
É Ele mesmo que concede, como diz Paulo em Efésios, a igreja pode ser um instrumento da graça de Deus, a igreja pode ser um instrumento para que alguém seja chamado, mas não é ela, não é a denominação, nem é a ordem dos pastores que dá essa incumbência a alguém, quem dá é o Senhor. É pessoal, Deus tem um ministério ou missão certa para cada pessoa, é Deus quem designa o lugar ou a missão. Deus designa alguns colegas pastores para serem pastores professores. Que maravilha! Já pensou se nós não tivéssemos pastores professores? Designa para dirigir uma instituição. Às vezes um pastor está dirigindo uma instituição que vai ser uma bênção, uma instituição social. O chamado é pessoal. Deus chama cada um para uma missão de acordo com as características de cada um. Ela é soberana, não é? O servo do Senhor deve aceitar com humildade e submissão, como um ato da soberania de Deus, porque os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os nossos caminhos não são o caminho do Senhor. O vocacionável deve ser fiel ao cumprimento da sua missão, está também na natureza do chamado. Ele precisa ter um fortíssimo compromisso com Deus que o chamou para o ministério. Então, o ministério é uma vocação divina. Tem um texto de John Piper que eu queria compartilhar com vocês que diz assim: nós, pastores, estamos sendo massacrados pela profissionalização do ministério pastoral. A mentalidade do profissional não é a mentalidade do profeta, não é a mentalidade do escravo de Cristo. O profissionalismo não tem nada a ver com a essência e o cerne do ministério cristão. Quanto mais profissionais desejamos ser, mais morte espiritual deixaremos em nosso rastro. Pois não existe a versão profissional do tornar-se como criança. E muitos profissionais aqui não têm essa visão no mundo profissional de tornar-se como criança. Também não existe compassividade no mundo profissional, ao contrário. E quando Paulo diz ali, sejam bondosos, compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, isso não faz parte do mundo profissional. É de que tem a vocação. Ele termina dizendo assim, os anseios profissionais não são por Deus. Como disse o salmista, como a corça ansia por águas, a minha alma anseia por ti, ó Senhor. Eu quero encerrar a minha aula. O pastor adora púlpito, né? Quando o pastor vê um púlpito, o que ele faz? Prega. Se fosse lá na sala, só dava aula, mas também prega na sala também às vezes. Mas ele vê um púlpito, ele quer pregar. E aí eu quero encerrar falando na vida de uma forma prática de um dos pastores, um profeta da Bíblia que eu admiro muito e que gosto de pregar sobre ele. Eu quero me dirigir com você para 1 Reis 17, 8 a 24, para eu fechar aqui a minha conversa. E esse texto diz assim: algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo, vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. E ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo os 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos depois morramos. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo, vá para casa, faça o que eu te disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará, o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme o Senhor lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família.
pois a farinha da vasilha não se acabou, o azeite da botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da dona da casa ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar-me? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou para o quarto de cima, onde estava hospedado, e pôs sobre a cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre essa viúva com quem estou hospedado, e fazendo morrer o seu filho. Então deitou-se sobre o menino, 3 vezes clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faça voltar à vida esse menino. O menino ouviu o clamor, o Senhor ouviu o clamor de Elias, e o menino voltou a viver. Então Elias levou o menino para baixo, entregou à mãe e disse: veja, o teu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra vinda da tua boca é a verdade. Que texto de pastorzão aqui, hein? Que pastorzão é esse, não é? Então, meus irmãos, eu quero aqui, para a gente encerrar, falar alguma coisa prática desse texto, para a gente encerrar. Primeiro, pastor não é celebridade. Celebridade é coisa para profissional, não é para pastor. Pastor é servo que confia no poder de Deus. Elias era ninguém sabia quem era ele, de um lugar desconhecido, não era uma celebridade, é um servo. E aí o texto diz que algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva, então a palavra do Senhor veio a ele. Elias significa Deus eterno e todo-poderoso. Por trás de Elias não havia uma genealogia, mas havia um Deus eterno e poderoso por trás dele, de um desconhecido que se tornou um servo. Deus levantou Elias, um homem desconhecido, de um lugar desconhecido, para levar uma mensagem ao rei. Porque Deus não precisa de uma celebridade para isso. Deus não precisa de uma celebridade, Deus precisa de servo. Segunda lição que eu quero tirar para vocês desse texto: pastor não vive de imitação, vive de revelação. O profissional vive de imitação, né? É a concorrência, né? É a concorrência. Eu nem tinha esse plano aqui para a minha igreja, mas o Wilquias está aqui com a igreja lá de Lindóia, uma sua equipe pastoral, a tantos quilômetros. Tem um negócio que ele está fazendo, está dando certo, mas, poxa, por que está dando certo lá, está aqui? Então eu vou imitar, vou fazer igual ele está fazendo. A concorrência. Mas eu ouvi uma frase de um pastor não batista, de uma outra denominação, que ele disse isso: pastor vive de revelação, não de imitação. Então Isaías, ele recebeu a palavra do Senhor e foi imediatamente. O que ele fez? Ele foi mediante uma palavra do Senhor. Ele foi para um lugar que o Senhor mandou, ele seguiu uma direção que Deus deu. A direção quem dá é o Senhor. E se você não vive de imitação, você vai procurar em primeiro lugar qual é a direção do Senhor. Pode ser até que Deus me diga assim: olha, faça aqui na sua igreja igual aquilo que o Quias faz lá, mas foi uma direção dele, e não para imitar e competir com ele. Infelizmente, é uma competição no nosso meio, né? Vamos falar baixinho para ninguém ouvir? O vizinho, fica feio o vizinho ouvir isso aqui da igreja, né? Fica feio. O pastor vive de direção de Deus, irmãos. Não vive dirigido sobre as leis do mercado. Tem muitas coisas que estão acontecendo em igrejas que não estão dando certo, porque estão seguindo as leis do mercado. Os princípios do mercado. Inclusive, princípio de mercado na hora da sucessão pastoral. Mas esse é um assunto para depois. Mexer nisso é mexer numa coisa complicada, né? Outra coisa, o pastor é comissionado por Deus. O pastor, ele não é só chamado, é comissionado. Muitas vezes, algumas pessoas que são chamadas não entendem quando o pastor não as consagra imediatamente após ter terminado o curso, porque o pastor está esperando, ou a igreja, melhor dizendo, está esperando o comissionamento.
E Deus, em toda a Bíblia, Deus não só chama, Deus chama e comissiona. Uma das evidências do chamado é o comissionamento. O comissionamento ratifica o chamado. E Deus é quem disse para ele, para Abraão, deixa a tua terra, vai para a sua parentela. E Deus disse para Elias, levanta-te e vai para Sarepta de Sidom. É uma viúva, como é que uma viúva vai me sustentar? Como é que uma viúva... Não, Senhor, não, vai, é para lá que eu estou te mandando. E ele vai para ser sustentado por uma viúva. Eu gosto muito de Atos 8, quando Filipe entra em Samaria, né, e faz um ministério de arrebentar a boca do balão, né? Tudo de bom acontecendo naquela cidade, um avivamento, cura, libertação, gente se convertendo. Aí Deus chama para ele, cá, meu filho, manda antes, vai para o deserto de Gaza. E mandou o camarada para lá para pregar para uma pessoa só. E ele foi. Sabe por quê? Porque não era dominado pela mentalidade de mercado. Tinha uma visão de obedecer o chamado de Deus. Outra lição que quero tirar: pastor é alguém identificado com a visão de Deus para o seu tempo. O tempo de Elias é muito parecido com o nosso. E Deus levantou Elias num tempo de declínio moral da nação, declínio espiritual. Acabe fazia o que era mal aos olhos do Senhor. E Deus então levanta Elias para ser um instrumento dele para aquele tempo. E nós, como pastores, nós precisamos estar identificados com a visão de Deus para o nosso tempo. Para a sociedade, aquele era um tempo de escassez, de fome, de seca, mas Deus deu a Elias uma visão que aquilo podia se transformar num momento de fartura. O profeta chegou lá em Sarepta para trazer um tempo novo. Aquele era um tempo de escassez, mas Deus tinha um tempo novo para aquela família. E Deus queria fazer algo novo. Então, diante dos desafios atuais de transformação da nossa sociedade, nós, pastores e as igrejas, juntos nós, temos também o desafio de sermos relevantes para esse tempo. O pastor é quem identifica a visão de Deus para esse tempo. Ele é o visionário da igreja. O mundo precisa de referenciais de fé, homens identificados com a visão de Deus para o seu tempo. Nós vivemos uma crise de referenciais. E por quê? Por muitos motivos, mas um dos motivos da crise de referenciais, porque está cada vez mais escassos homens de Deus que estejam identificados com a visão para o seu tempo. Então, a igreja que está identificada com a visão para o seu tempo, elas serão igrejas relevantes. Então, igrejas que estão identificadas com a visão de Deus para o seu tempo serão igrejas relevantes. E os homens de Deus que estão identificados com o que Deus quer dele nesse tempo serão referenciais. Um é relevante, o outro é referencial. A igreja relevante e o pastor um referencial. Outra aplicação que eu quero fazer é que o pastor vocacionado por Deus, ele é um instrumento da sua graça. Ele é um instrumento da graça de Deus. Vai lá, Elias, você vai ajudar a sustentar aquela mulher. Não tem nada lá, ela só está esperando a morte. Mas você vai ser usado por mim para ser um instrumento da minha graça lá naquela família. E o Elias chega ali, e vou dizer uma coisa para vocês que mexe muito comigo. Instrumentos de Deus, pastor vocacionado, para levar o povo a fazer dos momentos de adversidade, momentos de grandes experiências com Deus.
Aquela viúva transformou um momento de adversidade, Deus transformou por Elias um momento de grandes experiências com Deus. O milagre da multiplicação, ver o filho ser ressuscitado. Isso é um vocacionado, não é um profissional, gente. Não é um profissional que vai fazer isso, quem vai ser usado por Deus para isso é um vocacionado por Ele, é um chamado por Ele. Um vocacionado por Deus é um instrumento de vida, é um instrumento da manifestação do poder de Deus. Mas tem mais uma aplicação nesse texto. Eu falei que era até 10h22, e quanto a aula? 15, né? Então tem mais um pouquinho. Tem o ministério, a vocação pastoral, ela tem um preço a pagar. Na hora que o filho morreu, de quem foi a culpa? De quem foi a culpa? Do profeta. A mulher culpa o profeta pela morte do filho, nos versos 18 e 19. Esqueceu tudo de bom que ele havia feito. Ser pastor não é vida fácil, ainda que muitos acham que é. Eu me lembro quando a minha filha era adolescente, ela entrou na escola técnica de química lá no Rio, e as colegas descobriram que ela era filha de pastor. Poxa, você deve estar numa boa, né? Filha de pastor. Então, gente, o pastor, a vocação ministerial tem um preço, e tem que pagar o preço, né? A outra que eu quero fazer é que um pastor faz diferença e marca vidas quando é reconhecidamente um homem de Deus. Pois toda aquela experiência, aquela mulher com Elias, pois tudo que aconteceu ali agora, eu reconheço que você é de fato um homem de Deus e que a palavra que sai da sua boca é verdade. Então, meus irmãos, concluindo, não há dúvida nenhuma que a vocação ministerial, ela é uma vocação. O chamado ministerial, melhor dizendo, é uma vocação, não é uma profissão. E aí eu quero encerrar dizendo como Paulo disse a Timóteo no versículo 1, 12 e 13, dou graças a Jesus Cristo, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolene, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância na minha incredulidade. Que Deus nos abençoe, você que já tem um chamado, que glorifique ao Senhor, que nos considerou fiel para o ministério, que nos chamou para essa obra tão especial. Cuide da sua vocação, deixe uma identidade clara da sua vocação. Não permita que ninguém, nem nada, faça da sua vocação algo confuso, algo indefinido, mas esteja bem claro diante de Deus, como homens e mulheres na Bíblia venceram, enfrentaram dificuldades, suportaram, foram em frente e exerceram ministérios maravilhosos, porque tinham claro no coração e na mente qual era a sua vocação espiritual. Amém?